Lembro. Então vamos lá, o Journal Club que eu vou apresentar aqui hoje é sobre essa publicação aqui do Critical Care 2021. É um grupo da Tunísia aqui que fez esse artigo. E a ideia é a variação na saturação venosa central em resposta a uma expansão volêmica em pacientes hemodinamicamente instáveis. Tá? É um estudo com uma coorte prospectiva, certo? E é essa a ideia central, isso que eles estavam buscando investigar. Essa ideia de investigar aí a saturação venosa central, nesse contexto dos pacientes instáveis, é uma coisa já antiga, se a gente lembrar lá nos textos do Rivers, antigo do Surviving Sepsis Campaign, já fazia referência aí a uma saturação venosa central, alvo que a gente ia buscar nesses pacientes, ele até sugeria fazer volume concentrado, ligado à butamina, para tentar atingir aí uma saturação venosa central mais alta. Agora, em resposta em associação com expansão volêmica, a gente tem alguns outros textos aí. Esse aqui de 2011, essa publicação, avalia um pouco mais a saturação venosa central, não como delta, mas como um corte, um valor absoluto, como era lá no texto do Rivers, do Surviving Sepsis Campaign. E aqui a questão que eles estavam fazendo, a pergunta era, se o paciente já tem uma saturação venosa central mais alta, será que isso me diz que ele não precisa, que ele não vai responder, ou melhor, que não precisa não vai responder à expansão volêmica? E a resposta aqui foi de que isso não seria um bom parâmetro, não dá para predizer aí dessa forma. Para que a gente avalie os não respondedores, essa é a dispersão da saturação venosa central deles, baixas, altas, e ninguém respondeu. Dentre os respondedores, a mesma coisa, gente com saturação venosa central mais baixa, gente mais alta, e a galera que respondeu. Então, não parece ser um bom parâmetro para distinguir isso. Assim como não parece em nenhuma das faixas aqui de saturação venosa central. A proporção de respondedores é bem variável e não dá para tirar uma conclusão aqui com base nisso. Já nesses moldes aqui, desse estudo, do delta de saturação venosa central em resposta à expansão volêmica, eu achei esse estudo aqui chinês, do Journal of Critical Care, de 2017, que pacientes aqui exclusivamente em choques sépticos, e ele encontrou uma conclusão bastante parecida com esse estudo que a gente vai ver hoje. Ele encontrou, de fato, uma associação entre o delta de saturação venosa central, antes e depois da minha expansão volêmica, e o delta de índice cardíaco, antes e depois da minha expansão volêmica. Ok? Para a gente entender um pouquinho mais, só relembrar aqui alguns conceitos e ter uma ideia do porquê que a gente está fazendo isso, porquê que a gente está investigando isso. Então, a ideia da expansão volêmica é tentar, de alguma forma, corrigir ou melhorar a hipoperfusão tecidual desses pacientes chocados, para tentar minimizar as disfunções orgânicas aí que eles vão ter, tá? E qual que é a correlação aqui dessa hipoperfusão com eu dar volume? A ideia é de que se eu melhorar a hemodinâmica desse paciente, talvez eu melhore a oferta de oxigênio, melhore a DO2 para esses pacientes, e assim as células fiquem menos hipóxicas e ele tenha menos disfunção orgânica. E por que o volume? Porque a gente tem fé que alguns desses pacientes estejam na porção aí ascendente da curva de Frank-Starling, e se eles estiverem nessa porção, eu infundindo ali algum volume para ele, expandindo o intravascular desse paciente, eu vou conseguir uma pressão diastólica final mais alta, eu vou conseguir uma pré-carga maior para esses pacientes, assim, uma distensão um pouco maior dos sarcômeros deles, tá? E pelo mecanismo que a gente conhece, talvez a gente consiga aí um volume sistólico maior com essa maior distensão de sarcômeros, uma força contrátil maior e um volume sistólico maior. Dessa forma, eu aumento o débito cardíaco, eu aumentaria a DO2 para esses pacientes, tentando assim corrigir a hipóxia tecidual deles. E aí, do que vai depender isso, essa DO2 que a gente está falando? A DO2 vai ser aqui a multiplicação do conteúdo arterial de oxigênio pelo débito cardíaco do paciente. E o conteúdo arterial do paciente, o que é composto? Depende da hemoglobina que ele tem, depende da saturação de oxigênio dessa hemoglobina, certo? E também, em bem menor monta, de quanto ele tem de O2 dissolvido ali no plasma dele, tá? Como o trabalho é curtinho, a gente não vai demorar muito tempo, então eu vou carregar vocês aí na brisa de ontem à noite, com vontade de comer rodízio japonês, fazendo aí o meu Journal Club. Então, olha só, o paralelo que eu vou traçar aqui, para tentar entender e simplificar isso aqui, é com esses restaurantes japoneses que tem uma esteirinha, em que os pratos vão ali correndo, e as pessoas vão tirando o que eles querem dos pratos, certo? Então, olha só, a hemoglobina, vamos dizer que são os pratinhos que estão na esteira.
que vão comportar as peças de sushi. Eu posso saturar meus pratinhos com mais ou menos peças de sushi, aumentando ali a oferta para as pessoas ou células tirarem comida dali, certo? PO2. O que é PO2 aqui? Entre os pratos ali na esteira tem uns grãozinhos de arroz caídos. Se vocês quiserem comer isso, vocês podem comer. Talvez seja um pouco estranho e certamente não vai encher a barriga de ninguém. Então é uma porção desprezível do que está sendo ofertado aqui de alimentação. Ok? E o débito cardíaco? O que é o débito cardíaco? É a velocidade com que a esteira está correndo. Se a esteira correr mais rápido, a oferta vai ser maior. Se ela correr mais devagar, a galera vai ficar se engalfinhando um pouco ali para poder tirar as pecinhas daqui. Certo? Ok. E aí, como é que eu vou dizer aqui o que é o conteúdo arterial de O2? O que eu vou representar? É a seção da esteira que está logo saindo ali da cozinha. Tá? Ela tem a quantidade de pratos ali certinho, os pratos estão todos saturados numa mesma medida e ninguém se serviu ainda. Tá? Isso é o conteúdo arterial. E o conteúdo venoso de O2? O conteúdo venoso é o finalzinho da esteira. Então o pessoal já se serviu, a gente já tem uma ideia de quanto eles consumiram, quando a gente faz a subtração. Quanto eu ofereci para eles, quanto saiu da cozinha, quanto voltou. Tá? E para ter uma ideia final de quanto foi que de fato essas pessoas consumiram, eu tenho que saber a velocidade que a esteira está passando. Certo? Se ela estiver passando mais rápido, é de se esperar que volte mais comida para cá. Se ela estiver passando mais devagar, eles vão ter mais tempo de ficar saturando ali os pratinhos e tirando comida. Ok? Se eu quiser aumentar o conteúdo arterial de O2, posso colocar mais pratinhos. Entre os pratos eu coloco mais pratos, certo? Tenho mais espaço para colocar pecinhas de sushi. Eu posso colocar mais sushi por pratos. Eu posso aumentar a saturação dos meus pratinhos. Tá? E a minha última intervenção, posso fazer a esteira correr mais rápido. Ok? Então vamos em frente. Aí eu estava falando que o consumo é a quantidade arterial, o conteúdo arterial de O2, menos o consumo venoso de O2, quanto foi retirado da esteira, multiplicado pelo débito cardíaco. E se eu assumo isso daqui como verdade, eu também posso dizer, então, que o débito cardíaco é igual a VO2 sobre a diferença de conteúdo arterial menos o venoso. Ok? E se eu assumir que o consumo, em um dado momento, é constante nessas células, e eu assumir também que o conteúdo arterial é constante em um determinado período, eu posso dizer que a variação aqui do conteúdo venoso vai ser proporcional à variação do débito cardíaco, sendo que as outras variáveis são constantes e fixas naquele momento. E o que a gente tem de mais importante aqui, dizendo que a hemoglobina está estável, eu vou falar que o mais importante determinante aqui do conteúdo de oxigênio arterial e venoso é a saturação que eu estou encontrando ali. Então eu vou chegar mais ou menos nessa fórmula aqui, que o débito cardíaco é igual ao consumo dividido pela saturação arterial menos a saturação venosa, extrapolando um pouquinho. E aí, o que eu concluo? Que essa variação de saturação venosa, se subir, eu encontrar depois da minha intervenção uma saturação venosa mais alta, o número que está dividindo aqui vai ser menor, consequentemente, o débito cardíaco vai ser maior. Se a minha saturação venosa cair, eu vou ter um número maior no denominador e, assim, um número menor de débito cardíaco. Então, o meu débito cardíaco diminuiu. Ok? O raciocínio vai ser esse. Porém, a gente já vê que a coisa não é tão simples assim. Tem algumas outras coisas a serem consideradas aqui. Em especial, a taxa de extração de oxigênio, que pode variar. Tá? Se as pessoas estiverem com muita fome ali, elas podem começar a usar as duas mãos para tirar peças. E aí elas vão tirar peças mais rápido dali. Tá? E isso é uma variável que talvez fuja um pouquinho aqui do meu controle. Tá? Além disso, eu tenho que supor que a hemoglobina está constante, que a afinidade disso está constante, que o consumo dele está constante, então temperatura do paciente, febre, dor, quantidade de células em metabolismo anaeróbio, tudo teria que estar mais ou menos constante para isso ser uma verdade. E, para finalizar, existe uma questão que é aqui, acho que é a maior limitação desse método proposto, que é o seguinte, a questão do DO2 crítico. Enquanto o DO2 está superando o VO2 desse paciente com alguma folga, basta eles aumentarem a taxa de extração, certo? As células aumentarem a taxa de extração para manter o consumo delas constante. Tá? Então aqui eu vou ver essa variação na saturação venosa central desses pacientes. Agora, a partir do DO2 crítico, o consumo dos pacientes passa a ser limitado pelo DO2. Não tem como consumir uma coisa que não está ali.
Então, se eles estão consumindo basicamente tudo que está ali disponível, que pode ser consumido, vai existir uma limitação, tá? Então, mesmo que eu aumente um pouco o DO2, nessa fase aqui, como ele ainda está abaixo do VO2 máximo que pode ser atingido, pode ser que eu consuma esse aumento do DO2 e a esteira chegue vazia no final do mesmo jeito. Deu para entender essa parte? Deu? Se tinha gente passando fome, mesmo que eu coloque um pouco mais ali de peças, essas pessoas vão tirar isso daí e vai chegar vazia no final. E aí eu vou olhar e pensar, minha saturação venosa central, será que não aumentou nada? Eu não ganhei nada em débito cardíaco? Na verdade, você ganhou, certo? O débito melhorou. Mas como você está nessa faixa abaixo do DO2 crítico, continua tudo sendo consumido e você pode não ver essa repercussão na saturação venosa central aqui. Ok? Beleza. Passado essa parte, vamos para o estudo de fato. E aqui a questão é essa. Será que o delta de saturação venosa central é capaz de definir fluido responsividade em pacientes críticos num serviço de emergência? Detalhe que ele não está predizendo. Esse paciente eu não estou dizendo se ele vai ser fluido responsivo. Eu fiz o meu volume e aí eu estou dizendo se ele foi ou não fluido responsivo. Não é nenhuma estratégia de predizer isso. Foram 88 pacientes adultos, sob ventilação mecânica, que tiveram a indicação aí de receber uma expansão volêmica. Essa expansão foi feita com 500 ml de soro fisiológico infundidos em 10 minutos. O débito cardíaco era avaliado por termodiluição. Então, esses pacientes tinham um catéter aí de Swan-Ganz, avaliado antes e avaliado depois da intervenção. E ele considerou como fluido responsivo os pacientes que tiveram um delta de débito cardíaco de 15% antes e depois da minha intervenção. Fez uma avaliação hemodinâmica, fez uma avaliação gasométrica antes e depois da intervenção, avaliando pressão sistólica, diastólica, pressão PVC, a saturação venosa central, débito, índice cardíaco, calculou DO2 e VO2 e avaliou qual era o lactato desses pacientes antes e depois. A tabela 1 do estudo é essa aqui, é um N total aí de 88 pacientes, dos quais 61, que vai dar aproximadamente aí 69%, foram respondedores ao fluido, e 27 não foram respondedores. A idade média era de 70 anos, 74% deles eram homens, então claramente tinha mais homens aqui na casuística deles, um SOFA médio aí de 15, mais ou menos igual entre os respondedores e não respondedores. O tipo de choque, quase 40% era choque séptico. Dentre os respondedores aqui a gente encontra 42% de choque séptico e 29% entre os não respondedores de choque séptico. Engraçado, temos aqui hipovolêmicos, 11 pacientes no total, sendo que 7 foram responsivos a fluido e 4 nem foram responsivos a fluido. Choques cardiogênicos e combinados. Mortalidade no estudo foi de 52%. Em relação a diferenças aqui entre os respondedores e não, a pressão diastólica talvez um pouco mais baixa aqui no grupo dos respondedores, a pressão venosa central talvez um pouquinho mais baixa aqui, o consumo de oxigênio mais alto e, a oferta e o consumo de oxigênio um pouco mais altos nesse grupo do que no outro. Saturação venosa central deles, como é que era de baseline? Em torno de 70,8% e mais ou menos a mesma coisa aí entre os dois grupos, 70%, 71,5%. Pós-infusão do fluido, pós-expansão volêmica, a pressão sistólica dos respondedores subiu, pressão diastólica subiu, saturação venosa central deles subiu e o índice cardíaco deles também subiu em relação aos não respondedores. Então, o índice cardíaco deles teve um aumento aí, em média, mais ou menos uns 800 ml de débito nos respondedores. A saturação venosa central deles foi de 70% para mais ou menos 75% em respondedores. A variação relativa foi de mais ou menos 7%, mais ou menos 8% em respondedores, sendo que foi menos 1% e mais ou menos 9% nos não respondedores. Então, eles tiveram uma resposta mais consistente aqui de elevação da saturação venosa central. Esse delta se correlacionou aí positiva com o delta de débito cardíaco dos pacientes e, numa regressão logística multivariada, o único fator aí que foi relacionado à fluido responsividade foi o delta de O2, SVO2 desses pacientes. A área sobre a curva foi de 0,84%, quando eles analisaram numa curva ROC. E o valor de cutoff que eles encontraram aí, o melhor seria em torno de 4% de aumento, para dar uma sensibilidade de 78%, com uma especificidade de 81% para essa métrica.
Eles levantam no estudo também que para que isso faça sentido, para que isso possa ser aplicado, tem aquelas limitações que a gente estava citando. Então, eu tenho que assumir que o HB e o VO2 desses pacientes estão estáveis. Se tiver uma variação, aquela fórmula na qual eu baseei tudo isso não vai fazer sentido. E o paciente não pode estar naquela faixa de VO2 dependente de DO2. Senão eu não vou ter como aumentar, porque vai ser aquela situação que eu consegui mais DO2, mas ela foi toda consumida e falseou o resultado da minha métrica, o delta de SVO2. E aí ele levanta que pode ser uma alternativa útil para avaliar o delta de índice cardíaco depois de uma expansão volêmica, quando você não tem aí outros métodos para fazer essa avaliação, ou não quer fazer uso de outros métodos para essa avaliação. Mas que é um estudo pequeno, tem 88 pacientes, que precisariam ser outros estudos aí realizados nessa linha para tentar estudar isso aí um pouquinho melhor. É isso. Não é sobre estrutura, não. Não, assim, é que você mostrou aquele gráfico do DO2 crítico, do DO2 vezes pelo VO2. Eu só fiquei pensando assim uma coisa. Eu tive um paciente recentemente que era que tinha um choque cardiogênico, e ele estava mais sonolento, aquela coisa que a gente fica tentando titular dobutamina. Aí eu fiz um eco dele antes e depois, e eu tinha também um gaso antes e depois. Eu vi que depois que eu aumentei tipo, a dobuta em, sei lá, 3 microgramas quilo minuto, ele ficou mais acordado, ficou mais bem perfundido. A saturação venosa central dele ficou a mesma coisa, e me parece que ele está nessa parte de cada curva. E aí eu fiquei com muita dúvida, tipo, no dia. Clinicamente ele estava melhor. Se eu deveria ter aumentado mais. O débito cardíaco também dele melhorou no eco, tipo, tudo tinha melhorado. Aí, assim, mais conceitualmente. Quando o paciente está mais para cada curva, eu tenho que, obrigatoriamente, buscar levar ele para ficar mais equilibrado, ou tudo bem deixar ele mais para cá? Você sabe me dizer isso? Até passei por uma situação semelhante aí, tratando de um paciente com uma IC avançada, chagásico aí recentemente. E foi, na verdade, um pouquinho o contrário. Eu fui tirando dobuta, acompanhando o VTI desse paciente, e eu vi o VTI dele caindo, assim, muito. Mas, ao mesmo tempo, eu vi o paciente continuando consciente, eu via ele bem perfundido, eu via ele urinando. Então, assim, eu não tenho na minha cabeça, eu não tenho evidência nenhuma de que trazer ele para cá, tentar fazer essa otimização, acho que seria até uma super correção para esse paciente que já está convivendo aqui, que já está vivendo numa faixa mais baixa, que já tem um patamar diferente do que a gente espera. E qual a evidência de que dobutamina para ele vai fazer melhor? Acho que a gente tem evidência até mais do contrário. Então, eu tenho essa ideia para mim na minha cabeça que não, que eu acho que você não deveria aumentar mais essa dobuta buscando tentar trazer ele aqui para cima. Até porque, o que vai fazer depois com isso, né? Como é que a gente vai mandar ele, não vai tirar nunca essa dobuta? Exatamente. Ainda mais se ele clinicamente está bem, eu acho que não existe embasamento para a gente tentar subir ele de volta para lá. Obrigado. Não sei se o professor tem alguma ideia diferente. Acho que eu pensando numa coisa. Primeiro que assim, o que a gente está vendo ali é uma curva média, né? Se a gente for lembrar lá da esteira que o Rodrigo mostrou, tinha 2 casais comendo. Você pode ter um casal que... Esse primeiro, não é o casal ali, o primeiro moço ali, ele podia estar morrendo de fome que ele acabou de chegar, e o de lá que está já na hora de ir embora, já está satisfeito. Assim, a extração dos dois vai ser bem diferente. Né? Então o que a gente está vendo que lá no final é a média dos dois. Assim, a gente não tem realmente nenhuma prova de que subir os doentes para o topo da curva do diagrama de Flug, isso é realmente associado à melhora da mortalidade. A gente sabe que cuidar do doente, ver se ele está bem perfundido, isso talvez possa fazer alguma diferença, ponto. Né? Se ele acordou tudo, acho que está bom ali. Mas tem gente que vai falar para você, olha, você só vai ter certeza quando estiver lá, acho que tem que levar lá. Acho que existem os 2 pontos de vista. Acho que... Insaturação venosa. Então, assim, acho que não tem certo, não tem errado.
eu não subiria mais, somente. Né? Eu fiquei assim, aí eu tentei convencer o cara, eu falei, não, mas vou ficar ótimo. Vou esperar acordada, tá? Vou deitar primeiro. Não tem vontade. Acho que a ideia do estudo foi legal, assim, né? Acho que a ideia é pensar em validar não é uma nova variável fisiológica, mas talvez uma nova maneira de olhar para uma variável fisiológica que a gente conhece há bastante tempo, assim, né? Acho que ter sempre um parâmetro a mais é sempre interessante, às vezes, porque assim, a gente pode avaliar o débito cardíaco, às vezes por Swan Ganz, ou por ecocardiografia e tal, mas tem situações em que às vezes uma ferramenta não está disponível, ou não tem janela para ultrassom, você não tem Swan, enfim, acho que ter uma ferramenta a mais para avaliar isso é sempre interessante. Agora, realmente com todos esses fatores confundidores, acho que é difícil a gente dizer que essa é uma ferramenta fantástica e muito acurada, assim. Talvez entre aí no hall de várias coisas que a gente pode avaliar e somando para tentar ter uma ideia do que está acontecendo. Então, acho que a estrutura do estudo me parece bem ok, assim, e a pergunta eu acho válida, acho que talvez trouxe alguma informaçãozinha a mais, mas não algo, assim, que vai abalar estruturas e mudar muito o dia a dia, assim, para mim. Não sei o que você acha. Eu acho que é bem por aí. Acho que se eu puder complementar isso aí que você está dizendo, eu colocaria o seguinte questionamento aqui. Como exatamente eu vou usar isso? Porque é um teste que eu estava com vontade de fazer volume. Eu já fiz. E aí eu estou olhando. Ele, ganhou um débitozinho aqui. Significa que se eu fizer mais volume, ele vai ganhar mais débito? Acho que não posso dizer isso. Acho que talvez seja mais interessante o contrário, assim, eu fiz o meu testezinho e não ganhou nada. Acho que deu, acho que eu não vou fazer mais. Porque se eu dizer que eu vou fazer mais volume, vou ganhar mais débito, não é isso que o teste está fazendo. Ele meio que valida uma conduta que eu já tomei, assim. Você acertou. Exato. Talvez ele te segure para não fazer mais, assim, tipo, não rolou, deixa para lá. Não, acho que a primeira coisa que eu sempre me pergunto especialmente no séptico, é isso que você falou, assim. Tudo bem, eu aumentei o débito cardíaco, mas de novo a gente está olhando, acho que por que a gente pode intervir sobre isso, a gente prefere olhar para isso e esquecer que você tem uma célula disfuncional. Então, você não vai conseguir, aumentando o débito, melhorar o desfecho. Tanto que, de novo, aquela história de ter uma meta de terapia falhou miseravelmente com mais de 10 mil pacientes. Então, assim, de novo, acho que é uma outra meta que a gente pode perseguir, mas que eu não sei se impacta o que o paciente vai ter como desfecho. Acho que aumenta a chance da gente ultrapassar, porque a gente está falando de uma situação em que o paciente já foi ressuscitado, ele já recebeu uma quantidade de volume relativamente grande, e a gente está dando ainda mais volume para ele, e a gente sabe, isso talvez seja uma coisa que talvez esse volume faça mais mal do que bem. Mas assim, eu não sei o que, é isso que você falou, não sei o que olhar para o débito vai me dizer sobre esse paciente. Interessante que tenha havido essa... Acho que reforça a ideia de que a gente não pode olhar para uma coisa estática, de novo, a gente olha para uma coisa dinâmica, nunca estática, mas o que eu vou fazer com esse dado, ainda não sei. Com certeza, acho que assim, talvez os pacientes... Talvez esse polo aí do paciente cardiológico, tipo o paciente da família, seja mais interessante para isso mesmo. Até estava pensando, o paciente séptico, acho que meio que a gente já saturou essa ideia que realmente não funciona. Os clientes do restaurante estão sépticos ali, eles estão passando a esteira cheia de sushi e eles estão morrendo lá. Eles não conseguem pegar nada da esteira. Acho que... A impressão que eu tenho é que o paciente séptico está, ao invés do restaurante, está naquele filme O Poço. Que daí, independente do quanto de comida você coloca, as células estão todas muito ávidas e sem controle nenhum. Então, você pode colocar muita comida, colocar rápido o negócio descendo.
Desculpa, só para fazer uma... Não assisto, né? Assista, é bom. Não, é muito ruim. É muito ruim. Desculpa, pessoal. Mas essa é pra você. Era uma coisa que eu talvez senti um pouco de falta, e aí, não sei, pode não ter nada a ver com isso tudo, mas de saber o que aconteceu com esses pacientes que responderam a volume um tempo depois, assim. Se esse tanto de volume que foi dado aumentou o débito cardíaco, tá, 15%, eu considerei que ele respondeu. E 2 horas, 4 horas depois, o que acontece? Ele não dá nenhuma informação disso, né? Saiu da circulação e voltou ao normal dele. A mortalidade foi igual. Talvez ele seja menos grave. É igual a mortalidade. Uma coisa que eu achei estranha aqui também. Saturação venosa central, desculpa. Saturação venosa central deles. Desculpa. Saturação venosa central dos grupos é muito parecida aqui, mas ele mostra um VO2 maior aqui, um VO2 maior aqui, com saturação venosa igual e com débito cardíaco muito parecido. O que mudou para esses pacientes terem uma VO2 diferente assim? Afinidade, é. Não tem muita outra variável para ser, né? Tá por aí essa diferença. É porque, se você pensar naquela conta, o VO2 deles, ó, é diferente, certo? Sendo que a saturação é muito parecida e o débito cardíaco é muito parecido. Por desigualdade entre os tecidos. Justo. Entendi. Acho que a gente quer saber, eu pelo menos tenho muita curiosidade de saber a outra resposta, de se eu não der este volume, se esse paciente vai bem. Que é, se eu só der droga vasoativa e não der o volume, vai tudo bem? Mesmo que eu ignorar o débito cardíaco e essas medidas todas? Acho que isso a gente quer saber. Porque... Acho que tinha um rolando, né, professor? Esse era o francês, não é? Não posso estar enganado. É. Já imaginou? O que a gente vai fazer com o volume? Onde está o volume? Uma coisa que eu achei interessante é que a maior parte dos estudos de fluido-responsividade excluem choque hipovolêmico, né? E ali nos pacientes do subgrupo hipovolêmico teve mais não respondedores do que respondedores. Quer dizer, né? Ou talvez a fase do choque, né, fosse tardia a ponto de ou já ter sido reanimado ou de não mais responder à reanimação volêmica. Essa expansão foi quente, mas antes. Antes não. Porque pode ser que o hipovolêmico Foram mais respondedores que não respondedores. É 7 versus 4. Eu tava vendo 14. Mas mesmo assim é estranho. Mais. Se for pensar mas foi na emergência, mas pagando, né? 3 vezes. 2 vezes. Tem 61 pacientes. terminou, fazer mais 500.
conseguiram avaliar. Então, algum intervalo de tempo ele esteve ali naquele ambiente. Então, eles não colocaram. Tudo bem. Mas é interessante a saturação, a ideia deles. Achei interessante porque se falar alguma coisa para a gente, fala bastante desse desbalanço DO2 e VO2, que é de fato é o que a gente está falando. Não importa muito se sobe débito cardíaco ou não. Eu quero saber se aumentar o débito cardíaco vai ser melhor para o meu doente. E se melhora esse desbalanço entre VO2 e DO2. Né? Então, aumentar esse VO2, ou é porque ele só aumentou gordura, né? Então, é difícil de saber assim, se de fato o que é bom. É aumentar o delta ou é não ter aumentado o delta, entendeu? Do ponto de vista de desbalanço, né? Não do ponto de vista mecânico. Isso, porque senão eu tô aumentando à toa. E talvez se o cara aumentou o DO2, aumentou o débito cardíaco e aumentou, ok, esse cara realmente você não precisava ter dado volume. Põe na tabela 1 ali. O que levaria vocês, você tem um paciente com choque saturando 71% na saturação venosa mista, quer dizer, lá da artéria pulmonar, o que levaria vocês a dar mais volume para o estudante? Eu pensei isso, é um valor muito próximo do que o que a gente acha que é normal. Né? Bastante chocado. Ele ia dar uma... Se tivesse sinais clínicos, a gente pode estar de volume. Se estiver sangrando, se tiver hiperplasia, Porque não tem efeito ainda. E se for só um dente séptico? Desculpa, isso acho que é só um dente séptico. Pessoal, pergunta. Imagine a beira-leito. Vamos pensar, quais as variáveis que o Rivers usou? Quais foram? Então, o PVC talvez pudesse levar ali a caridade. PVC de 7,95, 6,8, 10,6. Eu fui não respondedor porque depois que dá volume, mas não fui respondedor talvez sim, então não. Estando Rivers, né? Tá bom, tem mais. Qual que é a saturação venosa aqui? Aí tem esse CVO2. Engraçado. A gente não tocava disso, né? Ele fala de sondagem e conhece CVO2, não é SVO2. A aplicação é não tem vocês lembram dessa diferença? A SVO2 é diferente da SCVO2. A SCVO2 acaba superior e a SVO2 é a mista da artéria pulmonar. Qual a diferença? Porque tem a menor. A central é menor. A mista é menor por conta do consumo miocárdio. Perfeito. O consumo miocárdio. A mista é menor. Da cava inferior. Tem o sistema telesiano, tem o sistema do seio coronariano e a cava inferior para poluir, no caso, a cava superior. Tá bom. Então, o que mais que liga? Saturação, PAM. HB era uma delas, mas para atingir a saturação venosa, já atingiu a saturação venosa. Então, das variáveis que ele usou que não precisavam da saturação venosa. A outra era o fluxo urinário. Vocês lembram no livro todos do grupo EGDT, que foram respondedores? Foi em torno de 89%, que subiu o fluxo urinário para meio ml por quilo por hora. E do outro grupo foi em torno de 80%. Quer dizer, nem quando a gente reanima o doente, mesmo com a saturação de cava superior adequado, uma parte deles não vai voltar a urinar. Por vários motivos, desenvolveu insuficiência renal, etc, etc. Esse é um cuidado para a gente tomar. Mas aí fica a pergunta ainda, né? Então, se atingir essa saturação venosa hoje, será que a gente precisa pensar em subir mais isso? É exatamente o que o Gabriel está colocando. Todo mundo entendeu a ideia que o Rodrigo e o Gabriel colocaram assim, você dá volume, sobe o índice cardíaco, mas se não mudou a saturação venosa, isso a gente está precisando talvez de
de aumentar a oferta. Né? A partir do, assim, vocês imaginarem um doente que é unicelular. Então, assim, aí não tem heterogeneidade, a gente está medindo uma célula. A partir do momento que, assim, você dá volume e está saturando 70, você dá mais volume e está saturando 70, você dá mais volume e está saturando 70, até agora o que eu posso dizer? E o índice cardíaco subiu. Com certeza subiu. É isso, quer dizer, o cara é unicelular e tem coração, mas tudo bem. Vamos pensar assim, a periferia dele é unicelular, mas ele tem o coração. Então, assim, a partir toda vez que eu dei volume, subiu o débito cardíaco. Quer dizer que toda vez que eu dei volume, ele aumentou a taxa de saturação, eu estava realmente devendo oxigênio para ele. Aí eu dei volume, a saturação subiu para 71%, de 70 para 71%. Então, hora de parar dar volume. Né? Aqui o raciocínio foi o contrário, né? Eles deram volume a despeito disso, o cara não extraiu nada e subiu. Né? Ó, do que depende da saturação venosa central? O Rodrigo mostrou isso bem mostrado, mas vamos relembrar. Pronto. Acho que é o próximo, né? Eu posso só fazer. Posso só dar uma pequena mudada? Vamos pegar aquela parte ali de baixo. Na mesa. O débito cardíaco, então, vai ser igual a VO2 sobre a saturação arterial de oxigênio vezes HB, certo? Menos a saturação venosa vezes HB, não é isso? Basicamente. Vamos simplificar isso aqui. Se eu trouxer isso para evidência aqui, vocês concordam que a saturação venosa vai ficar igual a saturação arterial menos VO2 sobre débito cardíaco vezes HB? Tá certo isso? Tá certo? Então, primeira coisa, se eu deixar o dente com a FI de 100, o pulmão normal, o cara vai saturar 90% todo o tempo que eu quiser monitorar. Você quer dormir tranquilo para acumular desse jeito, só deixa o dedo dormir. Se eu subir a saturação arterial, consequentemente vai subir a saturação venosa. Bom, depende do consumo, depende do débito cardíaco e do HB. Se eu subir o consumo, tá a saturação venosa central, porque eu estou subindo esse termo que vai ser extraído da saturação arterial. Perfeito. Se eu subir o débito cardíaco ou subir o HB, teoricamente esse termo vai diminuir e eu vou subir a saturação venosa também. Certo? Então, em tese, esses são os determinantes da saturação venosa. Por isso que o River se transfundia. Por isso que ele dava do banta. Por isso que caprichava por uma saturação de 92%. Tá? E bloqueava, exato. Isso era previsto no bloqueio muscular. Perfeito. Depois tem um modelo matemático que é do Luciano, que é daquela revista chamada Physics, né? Que cuida da vacina. Ele e do Eduardo Leite, sobre como é que se comporta em... Eu acho que eram 10 compartimentos diferentes. Se você colocar uma heterogeneidade de VO nos 10 compartimentos, como é que ia ficar com FO2 alto, com FO2 baixa? Tá? Enfim, a gente não sabe se isso tem... Mas uma lógica lascada, né? Não, é muito bem colocado. Não dá para saber. Bom, gente, que mais? Assim. Esse modelo para o número 10, não lembra do paciente um dado breve de universitário. Então, a gente não está considerando que esse paciente está doente. E o
fala na cerebral, você consegue entender isso com você. Você está mexendo com a sua ignorância. Peço muito pouco da fisiologia O raciocínio, se você olha isso, você vive vai funcionar maior. E você testa e não funciona. Acho que o paciente não está aí. Está em outro lugar. O corpo dele não está. Não está. Ele está. Aquela tabela aí, índice cardíaco deve ficar tipos normais, né? Podem ser inapropriadamente baixos por parte desses doentes, mas numericamente. Perfeito. Olha, pessoal, tem mais uma coisa que eu queria falar, aí não é sobre a análise estatística. Qual a população? Então, regressão logística multivariada foi o único fator associado à fuga de responsividade. Tá. Então, como é que vocês imaginam que isso foi feito? Eles elegeram coisas possíveis. Para compararam Outras coisas subiram também, né? Não subiu 15%, não subiu. Esse foi o termo dependente. Ao produzir independente, ele colocou todos os outros. Isso é uma crítica? É pressão sistólica, diastólica e... Pressão sistólica e diastólica. Perfeito, elas não são dependentes, concorda? Uma vai subir, outra vai subir, isso é linearidade. Então, assim, essa é um tipo de análise matemática, estatística, que tinha grande facilidade do caminho. Você pode tirar aquilo e falar assim, ponto de vista. Talvez o aumento da saturação nervosa, diferente do aumento da pressão das cólicas. Esse histórico seja o mais relacionado realmente à relação do 20% de cardio. Realmente, parece que ele marca bem, que só para subir o seu funcional para ter subir a cardíaca, mais que subir a pressão. Tendo 10%, 15% dos estudantes, 10% dos estudantes sobe a pressão para subir a cardíaca. Para subir o sobe. Seleciona o sistema, percorre. Você falou qual? Ah, deixa. Ele falou junto, mas eu ouvi o seu tá certo. Pressionar o sistema, para levar a pressão intravascular, mas não um gradiente de pressão, não confuso. Perfeito. Na verdade, o que o André falou, vocês vão achar que assim, você está lá com a horta murcha depois de tudo. Mas de repente você está com um monte de uma câmera distendida na horta. O seu coração ainda é bom que manter o mesmo nome do estômago. Então vocês imaginam qual é o pico e o delta pico. Se você não tem nada de esterese, o pessoal tem pico, você vai subir a pressão. Vai subir a pressão média. Então, quando você está dando volume, na verdade, imagina que eu estou subindo a viagem. Estou subindo a pressão do basal, do sistema. Está expressando o volume que tem lá. Isso é por causa disso. Então, assim, o espaço de pressão, você subir esse cardíaco. Levar a pressão, você não quer dizer que subir o taquicardia. Eu acho que essa análise multivariada mostra para gente, realmente assim, poxa, que legal, né? A gente viu o volume, ele subiu o débito cardíaco, e talvez eu não precisasse subir esse débito cardíaco, porque subiu a sua pressão geral. A gente vai pensar como está fisiológico, grosseiro, isso não é crítica. Então, e, ó, a correlação é relativamente prática, 0,46, né? Interessante. Só que aí já é delta débito cardíaco, aí é uma correlação que era para ser linear. Tá bom. Assim, eu falei isso. Mas, toda responsabilidade, ele tem com alguém do débito cardíaco da rua. Tá? Então, pode ser. Não há, é um ambiente que faz funções. Dá 140, 4 de débito cardíaco. Pode ser 40.
O teu volume, quando você separou para 100, ele funciona com 4 verticais. Não respondeu. Não respondeu? Quando você está fazendo isso, quando você está com todos, não tem como você responder. Então, talvez a variável, se é variável, se é muito só que tomar cuidado. Legal. Ele não fala muito método, né? Ele não... Ah, sim. Dá uma energia. O método é esse. A conclusão é, para quem responder a todos, ele aumenta o verticalismo, que está valorado como direção social, e que deveria ter. Só um detalhe colocar. Posso pedir um favor? Volta na tabela aqui, Rodrigo. Quem já tem essa saturação venosa no. Só isso. Mais alguma coisa, gente? É super legal. Do ponto de vista fisiológico, é super legal. Quanto ajuda. Vou lembrar que isso aí foi o. Nos anos 70 foi o motor da bateria. Motorizar, fervir, oxigenar. Sangue e e agora, sei lá, ela foi mais. Eu acho que assim, só precisa ter a cabeça aberta, acho que tem muito também. Talvez, deve ter algum outro dentro que isso deve fazer diferença. Mas, ele tem, o choque cardíaco acabou de infartar, provavelmente isso deve funcionar. Não é que ele está consumindo para caramba, porque está certo. Não, que o consumo dele, a gente está fazendo bem disso. Talvez, não sei se talvez. Mas o apresentador da sala não acredita em balão. Dá menos débito do que 500 reais. Segundo sabe, o Rodrigo, eu estava aqui assim, você quer vai tomar? Não, para que você quer? Você coloca isso no final da próxima aula, você acha? Mas aí, se subir essa tração venosa, esquece o bolo para sempre. É tipo subir, né? Mas é uma palavra que eu faço. Obrigado. Muito bom. Parabéns. Muito top. Quem que vai almoçar, Caleb?